Rural está de volta com uma reportagem sobre a criação de abelhas sem ferrão. Elas produzem uma quantidade menor de mel, mas podem dar retorno financeiro de outras maneiras, como, por exemplo, o própolis. Além disso, são importantíssimas para a polinização. Inclusive, podem ajudar no aumento de produtividade das lavouras. No sul do estado, Emerson Sanches acompanhou um encontro onde foram demonstrados os benefícios dessas abelhas nativas. Há 15 anos, o Magnum cria abelhas sem ferrão em Rondonópolis. O meliponário dele, formado por essas caixas de madeira onde as abelhas fazem as colmeias, fica no quintal de casa. São duas espécies. A jataí, essas menorzinhas que são mansas, não oferecem risco de ataques e são capazes de sobreviver em diferentes ambientes. E a mandaguari, considerada forte, com capacidade para resistir ambiente urbano e dificuldades impostas pela própria natureza. Quando eu era criança, eu andava nos pastos, aí eu vi elas voando, colhendo néctar e pólen. Aí eu falei, não, eu vou começar a me interessar porque eu quero preservar a espécie. A cada ano, o produtor faz em média 15 iscas como essa, para captura de novos enxames. Ele também adaptou o quintal de casa para a criação. Plantou alfazema, coroa de Cristo, alfavaca, resedá e até ixorá. São flores ricas em néctar, importante fonte de alimento para as abelhas. E não é que elas se adaptaram bem aqui? Criança pode mexer, pessoas idosas, animais passa perto e não pica porque ela não tem ferrão, porque ela tem um ferrão atrofiado, não tem perigo. Nessa época de pouca florada, os enxames menores recebem alimento preparado pelo próprio Magnum, um xarope artesanal que leva na composição água, açúcar e capim-cidreira. Vez em quando, ele até vende alguns desses enxames, mas o forte mesmo é a preservação das espécies. Quanto ao mel que essas abelhas produzem, a jataí até 1 litro por ano e a mandaguari até 5 litros por ser maior, é consumido apenas pela família, por enquanto. Eu pretendo com o tempo começar a vender. O número de meliponários como esse aqui do Magnum vem crescendo cada vez mais. E o Brasil tem hoje aproximadamente 250 espécies de abelhas sem ferrão. O papel delas é de extrema importância, principalmente na polinização das plantas, já que ajuda na produção de sementes, muitas essenciais, inclusive, para vingar os alimentos que chegam até a nossa mesa. É por isso que tem cantora famosa aqui da terrinha incentivando a preservação e também a criação de abelhas sem ferrão no estado que mais produz grãos no país. A cantora Vanessa da Mata, que é de Alto Garças, trouxe uma especialista referência em meliponicultura no Brasil para conhecer a produção no município. Um depende do outro e o ser humano depende desse bichinho pequenininho que faz mel com tamanha gentileza para todos nós e precisa ser visto e entendido, pelo menos, né? Respeitado. A bióloga Gena Souza é pesquisadora na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e veio a Alto Garças para ministrar esse curso sobre a criação de abelhas sem ferrão. O assunto é um dos mais requisitados no meio rural, com foco em ampliar a produção agrícola e também de mel pelo país. Para você ter uma ideia, se as abelhas forem introduzidas nas plantações de soja, um estudo foi realizado que pode-se obter 5% no aumento dessa produção. 5% numa produção representa muito. Então, a gente dissemina essa ideia de criar abelhas também junto das plantações, numa tentativa, né, de preservar e de conservar esses polinizadores que são importantíssimos para nosso bioma, né, nosso Brasil. Além de teoria, os interessados no assunto puderam conhecer os cuidados de manejo num meliponário. O cenário foi o quintal da casa da Dona Sebastiana, mãe da cantora. Incentivada pela filha famosa a criar abelhas, recebeu aqui como novas moradoras 2 espécies sem ferrão, a jataí e a uruçu cinzenta, que é maior e considerada uma grande produtora de mel. Elas não têm nada a ver com as abelhas europeias e africanas. No caso das abelhas sem ferrão, não há necessidade de utilizar macacão especial, não há necessidade de usar fumaça e esses equipamentos pesados que na apicultura geralmente se usa. O pólen e própolis produzidos pelas abelhas possuem benefícios medicinais e o mel é muito saboroso. Todos esses produtos
tem valor comercial. Nossa grande pretensão de trabalhar com a meliponicultura é criar para conservar as espécies. E junto dessa conservação, elas podem também gerar renda, gerar emprego e renda para a população. As abelhas têm uma importância maravilhosa, enorme, gigantesca, que simplesmente se traz comida. Quem participou saiu daqui com pretensões futuras que têm tudo a ver com abelhas. O mais importante de tudo é a conscientização de que é preciso preservar essas espécies para o bem do Brasil e da produção brasileira de alimentos, de fruta. O mel, mas ele é apontado como um dos mais saborosos e com uma vantagem: não oferecem riscos durante o manuseio. São as abelhas melíponas, que estão recebendo a atenção da Embrapa em Sinop. Já imaginou abrir uma caixa de abelhas sem nenhuma proteção e não ser atacado por elas? Na verdade, elas até atacam, defendem a colmeia como podem. Mas como estas abelhas não têm ferrão, ficamos livres das doloridas picadas. A abelha com ferrão veio da Europa e veio da África, né? O nosso ecossistema não tinha esse tipo de abelha. Nossas abelhas são as melíponas e as trigonas, basicamente. A produção de mel que existia no Brasil, que os índios conhecem, saem dessas abelhas. Esta característica permite que as abelhas, conhecidas como melíponas, sejam criadas perto de animais e pessoas. Mas nas últimas décadas, estas abelhas perderam espaço na preferência dos apicultores, que passaram a investir nas abelhas com ferrão, que são bem mais produtivas. A africanizada não é nativa do Brasil, mas é a mais comum entre os produtores. Enquanto uma colmeia dela pode produzir em média 60 quilos de mel por ano, a da abelha sem ferrão alcança no máximo 8 quilos. Em compensação, vale até 5 vezes mais. A apicultora há quase 30 anos, seu Jefferson Banderó, começou agora a investir na criação das abelhas sem ferrão. Encontrou um nicho de mercado. Em média, elas produzem bem menos mel do que as outras, né? Mas quem quiser se dedicar dentro da lei, porque existe legislação do IBAMA específica, pode se dedicar, ele pode produzir enxames para vender, né? Então, ele pode com isso ter uma atividade rentável, né? Além de produzir o mel mais caro, as abelhas sem ferrão também têm papel importante na preservação do meio ambiente. A grande maioria das plantas tem a chamada polinização cruzada, ou seja, tem que sair o pólen da flor masculina e chegar na flor feminina para que haja a formação de uma semente ou de um fruto. 80% desse processo ele é realizado pelas abelhas. Esta é uma área de cultivo agroflorestal, ou seja, envolve a floresta com a produção de alimentos. A ideia é que os pequenos produtores da região insiram as caixas com as abelhas em regiões como esta, para que assim elas possam ajudar na polinização. Aqui na nossa região, por exemplo, os nossos agricultores, a grande maioria, ainda não se deu conta do quanto que é importante você ter as abelhas presentes nas lavouras para fazer esse processo de polinização, tá? Enquanto que em outras regiões o pessoal já está pagando o apicultor para que ele traga as abelhas na época da floração, tá? E tenha com isso um incremento de produtividade na própria lavoura. A importância do inseto levou o Centro de Pesquisas da Embrapa em Sinop a construir um meliponário que vai funcionar neste quiosque. O meliponário é o lugar onde você cria as abelhas melíponas, as abelhas nativas do Brasil, as abelhas sem ferrão. É fazer dele um centro de acolhimento das espécies nativas da região, de resgate dessas espécies, né, e multiplicação delas, preservação das espécies. Além disso, o meliponário também pode incentivar a criação de abelhas por pessoas que nunca mexeram com isso. Queremos criar essa conscientização e incentivar as pessoas da cidade a criarem essas abelhas sem ferrão nas suas casas. Assim, dentro do conceito PET, assim como eu posso ter um gato, um cachorro, eu posso ter uma caixinha de abelhas sem ferrão em casa, né?